Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Cante: Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Então nós vamos estar refletindo nesse texto, Lucas capítulo 23, versículos do 33 ao 46. Vai falar sobre a crucificação de Jesus ali. Como estão sentados, acompanhe a leitura. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiu entre eles as suas roupas, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando. E as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre. E diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E está escrito, e esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nos nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Pois o sol havia escurecido, e o véu do santuário se rasgou no meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Deus abençoe esta palavra lida no meio do seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai santo, diante da tua palavra santa, nós estamos. Suplicamos ao Espírito Santo que a inspirou para chegarmos até nós a unção da mesma, para que aquilo que o Senhor tem para nós hoje, nesta noite, abrimos nossos corações para receber. Abençoe a tua igreja aqui,
a tua igreja que está nos lares com essa santa palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Brados da cruz. É uma palavra bonita, quando a gente percebe em que as circunstâncias talvez não eram tão agradáveis assim, porque as pessoas que ali passavam por Jerusalém puderam ver a atrocidade que estava ali acontecendo. E é interessante que um certo historiador, talvez não seja a quantidade, talvez não seja exatamente essa quantidade, mas ele disse que estimava-se que os romanos crucificaram 30.000 pessoas por ano. Era a forma de execução normalmente aceita para prisioneiros políticos e criminosos de várias espécies. Esses homens suportaram o mesmo sofrimento físico que Jesus. Eu me lembro dessa cena, não sei se os irmãos viram, né, no governo Nero, em que, quando ele colocou a culpa do incêndio de Roma aos cristãos, e a caça foi geral, e ali, próximo a Jerusalém, próximo a Roma, ele fez uma fila de crucificados ali e colocou fogo. Você imagina a atrocidade. Então, naquele momento, se nós agora partirmos com a nossa mente e coração lá para o Calvário, vamos ver Jesus, o nosso Redentor e Salvador, sofrendo a atrocidade de uma morte. Alguns dizem que Jesus passou apenas 6 horas ali e veio a óbito. E ele estava no seu vigor físico. Mas se considerarmos os momentos que Jesus passou sendo julgado, sendo chicoteado com aquelas chicotes que na pontinha do chicote havia osso ou aço, os irmãos vão entender que o corpo dele não aguentou muito em relação àquilo. Então, Jesus sofreu ali com resignação. Jesus sofreu ali com foco, porque ele tinha que cumprir a sua missão. E aqui nós podemos perceber, meus amados, que a diferença está no cálice que o Pai deu para Jesus beber. Significa que ele levou sobre si nossos pecados, e é o pior das dores, você levar culpa de alguém. Vamos passar aqui um parênteses. Imagina, nós temos notícias aí, às vezes, que um prisioneiro, obrigado, irmão Deus, foi preso muitos anos, mas no final de alguns anos descobriu que ele teve culpa no crime, foi um outro. Você imagine o que passar no coração daquele prisioneiro. Fui preso inocentemente sem eu ter cometido crime. E isso é uma revolta. Mas Jesus sabia muito bem o que estava a fazer. E ele passou aquele momento ali de dor. Nesses brados, vemos o lado humano de Jesus. Suas feridas não foram tratadas para que as nossas fossem. No sofrimento da cruz, não encontramos apenas o perdão, mas também a cura para as nossas mais profundas mágoas. Quando você olha nesse quadro em que acabamos de ler aqui, Jesus estava no meio daqueles 2 salteadores, eu fico a imaginar. Lucas comenta que um chamou a atenção do outro. Olha, você não teme a Deus, estando na mesma condenação, mas este não fez nada. Mas Marcos e Mateus não falam sobre isso, porque os 2, Mateus e Marcos, dizem que os 2 estavam blasfemando de Jesus. Se tu és o Cristo, desça daí e salva-te a nós também. Mas Lucas faz essa diferença. Faz a diferença que um
chama a atenção do outro. Olha, nós merecemos o que nossos feitos realmente fizemos, nós merecemos a cruz, mas este nada fez. Mas aí, não adianta, amados irmãos, você que nos ouve, reconhecer isso. Reconhecer que aquela pessoa inocente não merecia tal coisa. Mas aí ele vai dizer assim para Jesus, o outro, né, que repreendeu. Além de repreender o seu colega ali, naquele momento, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só foi essa palavra. Só foi essa exclamação, lembra-te de mim. Olha, amados irmãos, Jesus vai dizer assim para ele, olha, em verdade te digo, verso 43, que hoje estarás comigo no paraíso. Você imagina o que nós poderíamos receber pelos nossos feitos, essa palavra de perdão de Deus, quando ele olha para você e diz assim, olha, vem meu filho, está preparado o céu para você. E esse paraíso aqui tem um sentido de bem-aventurança, ou seja, feliz é aquele que estará ali, é diferente de Gêna, grego, ou seja, lugar de tormento, lugar em que o outro foi por não reconhecer. Nós precisamos avaliar exatamente as nossas convicções, a nossa fé, no que estamos fazendo diante da crucificação de Jesus no dia a dia. E às vezes nós confessamos por lábios, mas não agimos de coração. E esse ladrão aqui teve essa informação, eu acho que é o maior presente que ele recebeu, né? Diante de uma vida de pecado, uma vida que ele estava envolvido com criminalidade, agora ali condenado, ele vai receber essa sentença de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nesses brados vemos o lado humano de Jesus. Suas feridas não foram tratadas para que as nossas fossem. No sofrimento da cruz não encontramos apenas o perdão, mas também a cura para as nossas mais profundas mágoas. Eu repito essa frase. No sofrimento da cruz não encontramos apenas o perdão, mas também a cura para as nossas mais profundas mágoas. Os brados de Jesus revelam os mais profundos anseios de seu coração, de salvar o homem pecador, de cumprir a sua missão. Brado, no dicionário, na língua portuguesa, quer dizer súplica em alta voz ou declaração. Eu quero destacar com os irmãos, rapidamente, os 7 brados do Calvário. Primeiro, o brado de perdão, versículo 34, que lemos aqui. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse brado de perdão que Jesus declarou ali, talvez pensássemos que fora aqueles sacerdotes que o levaram para ali, aqueles religiosos que o levaram para ser crucificado, mas entendemos que também pode ser aqueles que estavam ali o crucificando, martelando aqueles pregos, vendo o sangue escorrer, estavam ali. E Jesus, sendo vítima, ele olha para aqueles e diz assim, Pai, perdoa-lhes. Sabe por quê, Pai? Não sabe o que faz, são ignorantes. E há um comentário sobre esse texto que achei bastante interessante, que diz assim, Jesus atribui a razão da ignorância aos motivos dos que o crucificaram. Pode ser perdoados. Então, há uma esperança para todos os homens. Um dia nós fomos alcançados pelo perdão divino,
pela nossa ignorância, pela nossa falta de informação. Mas quando nós fomos informados que a cruz representava a salvação, representava o pecado que nós estávamos caminhando, olhamos para a cruz, olhamos para Jesus e fomos alcançados com esse perdão divino. E é tão interessante isso porque Jesus ainda continua perdoando. Jesus ainda continua perdoando os pecados daquelas pessoas ignorantes que ainda não entenderam o recado de Deus na cruz do Calvário. E o segundo brado, um brado de gratidão. No versículo 43 diz assim: e Jesus respondeu: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso, lugar de bem-aventurança, contrário de Gênesis, lugar de tormento. Fica demonstrado que existe um verdadeiro estado espiritual para onde vão as almas dos remidos e os que não são. Então eu fico avaliando essa exposição em que Jesus está dizendo para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse: bom, você vai ficar na prova, né? Você vai ficar na experiência, depois você sobe para o paraíso. A ideia que nós ouvimos por aí, mas Jesus vai dizer, então acaba com esse tabu, né? As pessoas morrem em Cristo e vão estar num estado de espera da volta de Jesus, mas no lugar de bem-aventurança. Esse texto nos mostra isso. E isso é basilar da nossa fé. Na semana retrasada, sepultamos um pastor, né? E ali estava apenas o corpo dele. Mas a alma está onde? No paraíso. Os irmãos que faleceram estão no paraíso, aguardando a volta de Jesus, para que possa então ter aquela informação que nós temos, né? Que os corpos ressuscitarão e as suas almas estarão conectadas novamente, esse corpo glorioso, sem mancha de pecado, sem esses sentimentos que nos corrói a alma diariamente, né? Então é um momento que a gente precisa crer que quando partirmos estaremos com Jesus. Mas o outro que negou foi para onde? É por isso, meus amados, que o evangelho é tão democrático, né? Você prega a palavra, vive a palavra, uns aceitam, outros não. A Bíblia diz exatamente que aqueles que aceitam, para onde eles vão? Céu, paraíso. E aqueles que não o aceitam, também está destinado ao lugar de tormento, lugar de perdição, e vai receber. Então é um lugar que fica constantemente, é igual aquela parábola do Lázaro e o rico, que todos nós sabemos. A Bíblia é clara quanto a isso. E nós, igreja, estamos pregando, e o tempo está passando, e a gente não sabe o dia de amanhã. Precisamos nos preparar para isso. Evidentemente que o ladrão, que realmente reconheceu Jesus, teve oportunidade, mas nem todos tiveram, nem todos têm na hora da partida de reconhecer Jesus como Salvador. Vendo ali, e o terceiro brado que ele vai nos dizer é um brado de compaixão. João, capítulo 19, 26, 27, diz assim: vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. Olha que interessante essa expressão de Jesus, se preocupando com os seus. Maria, logicamente viúva, José já não estará vivo, ele estava preocupado com a sua mãe. Como será minha mãe, sendo o filho mais velho? Ali não estavam todos os discípulos, somente João, com Maria, mãe de Jesus. Talvez Salomé,
mãe de João, estava também ali. Mas Jesus, naquele sofrimento, irmã Aide, se imagina, quando nós estamos sofrendo, dor de dente, dor de ouvido, a gente vai pensar nos outros. Não é isso? Nós pensamos na nossa dor. No nosso sentimento ali é muito maior que o meu altruísmo em relação aos outros. E Jesus, sendo humano, aqui estava como eu e você, sofrendo. Ele olha para a mãe, diz: mãe, aí está teu filho. Meu irmão, aí está tua mãe. Acolha. Brado de compaixão. E naquele momento, então, João recolhe Maria e vai viver com seus familiares, ajudá-la a suportar aquela dor. Porque a dor de uma mãe quando perde um filho é imensurável. Não dá para poder pensar e avaliar. Só quem sente. Tá bom? Então esse brado de Jesus, o terceiro brado, é de compaixão. Com as pessoas que ele ama. Com as pessoas que estão ao seu lado, que o ajudam, que estavam no seu ministério ali. E a sua mãe era uma, como João. Eu entendo, amados irmãos, quando Jesus olha para todos nós aqui, ele olha com essa visão de compaixão, de misericórdia, dizendo que você é especial para ele. Nós somos especiais para Deus, porque nós estamos aqui, pregando esse evangelho de salvação, anunciando esse evangelho de salvação dia a dia, renunciando às vezes algumas coisas para pregar o evangelho da salvação. Por isso que esse brado de compaixão nos fala muito ao coração. O quarto é um brado de angústia. No Mateus capítulo 27, versículo 46, diz assim: por volta da hora 9, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Olha, amados irmãos, este clamor pode refletir o abandono experimentado por Jesus ao tomar sobre si os pecados do mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós imaginamos e pensamos exatamente nesta hora o peso que Jesus estava carregando na cruz, por mim e por você. Há uma expressão, há uma história, há uma interpretação de um certo expositor bíblico que diz assim também: certo, Deus não abandonou a Jesus, porquanto naquele momento, quando Jesus expressou seu brado de total angústia e desolação, Deus aceitou não somente a ele, Jesus, mas também toda a humanidade em sua pessoa, pois tão grande é o seu valor, que mediante identificação com Jesus, somos aceitos nele. É uma interpretação também a considerar, porque nós temos apenas a informação que todo o pecado foi levado em cima de Jesus, e ele então, naquele brado de angústia, clamou: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que tu me abandonaste? Pela angústia, pela dor que estava sentindo. Mas eu entendo que Jesus de modo nenhum abandonou o seu filho. De modo nenhum Deus nos abandona. Deus sim, Jesus era santo, sem pecado, e a Bíblia vai dizer isso. E o próprio apóstolo Paulo também afirma na sua carta 5, que ele se fez pecado por nós, para levar o seu e o meu. Amados irmãos, você que nos ouve, nós estamos passando uma situação tão difícil,
A igreja está sendo, de um modo acuado na sua tarefa, mas uma coisa que nós acabamos de ler aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu creio nisso, e por isso estou aqui pregando o Evangelho. Você que crê, precisa continuar pregando, e não deixar ser acuado por alguma pressão. Eu estava comentando, não sei com quem aqui ou em casa, que hoje as pessoas que vivem de maneira tal, contrária àquilo que a palavra nos ensina, estão aí, à vontade, querendo nos insultar a nossa conduta moral. Agora, eu vou questionar? Não. A Bíblia já dizia isso lá atrás, que isso aconteceria, e está acontecendo. Eu vou continuar a dizer que é pecado. Eu vou continuar a dizer que homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado, porque a Bíblia ensina isso. Alguém me disse, eu não vou dizer o nome, mas é interessante. Você já pensou se não tivesse homem e mulher? Quando Noé chegou ali, Deus falou assim: olha, agora frutifiquem e multipliquem a terra. Se eles não cumprissem esse mandamento, não teria humanidade, não teria pessoa, não teria gente. Então por que essas pessoas querem achar que isso é normal? Nunca será, porque nós cremos na palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher e o fez macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Capítulo 2, versículo 7. Criou homem e mulher para se formar um casal e abençoar. Família, é isso que eu entendo. O quinto brado diz assim: um brado de sofrimento. João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas para que se cumprisse a Escritura, disse: estou com sede. Estou com sede. O que deram para Jesus? Tentaram dar a ele um vinagre. Diz alguns pesquisadores que o vinagre era um vinho, aquele vinho azedo, de baixa qualidade, né? Ofereceu a Jesus. Mas Jesus não criou os mares, não criou os rios, ele não multiplicou pães e peixes, não poderia saciar a sua sede. Mas Jesus não cumpriria as profecias. Jesus não cumpriria a sua missão. É por isso, amados irmãos, que eu gosto muito daquele versículo de 1 Coríntios 6,12. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. É lícito. Eu sou livre, o crente é livre para fazer o que desejar. Mas ele pode pensar: isso está me edificando? Isso está consagrando a minha vida no altar de Deus? Essa palavra, esse gesto, essa comida, esse alimento? Não está? Não devo fazer. Só porque o outro, talvez é o mais humilde, não entende. Eu posso, talvez, né, tomar um vinho muito bom, mas se o meu irmão estiver do meu lado e não entender, não vou tomar. Eu já fui experimentado muitas vezes da minha caminhada. Na empresa que eu trabalhava, sabia que eu era crente, tentava me pegar em alguma questão. Chegava no final do ano, já botava ali um copinho de champanhe. Alceli? Não, não. Está sempre me tentando. Mas eu dizia assim: bom, eles não sabem de nada. Eu posso tomar, mas não vou tomar por causa deles. Não vou tomar por causa deles, porque eu preciso dar o meu testemunho. Que isso não me edifica, não vai fazer com que eles aceitem a Cristo. Então eu preciso renunciar. Há momentos, amados irmãos, que nós precisamos renunciar. Jesus poderia muito bem tomar a sua água, mas ele não.
eu vim para esse momento. Eu vim para sofrer por você. Eu vim para ser crucificado por você e eu não vou tomar água. E ele não fez. Sexto, um brado de vitória. Lá em João 19:30. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Está feito. Cumpri a minha missão. Eu cumpri com a minha missão daquilo que o Pai e eu conversamos, para que eu pudesse vir a este mundo e passar por tudo isso. Está consumado. Esse é o brado da vitória. É por isso que eu e você estamos aqui, porque Jesus não desceu da cruz. Ele suportou a dor por você e por mim. E a igreja pode continuar a levantar essa bandeira. A igreja pode continuar levantando que ele ressuscitou, porque ele cumpriu a sua missão na cruz. Porque por intermédio de sua missão, ele fez expiação pelo pecado dos homens, que todos os propósitos de Deus estavam terminados. Nestas duas palavras, os crentes encontram o alicerce de sua segurança e felicidade através dos séculos eternos. É por isso, amado irmão, eu e você, podemos cantar aleluia, glória a Deus, que um dia vamos morar eternamente com o Pai. Que tudo que nós pregamos e vivemos aqui não é em vão. Um dia teremos o céu para nos esperar, porque Jesus cumpriu a sua missão por mim e por você. Glória a Deus por isso. E o sétimo brado de resignação. Então exclamou em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Lucas 23:46. É interessante, Jesus lidera-nos no caminho, pelo que também todos quantos seguem podem fazer a mesma entrega confiante. Encontramos aqui a entrega de uma incumbência plenamente cumprida. E eu quero terminar dizendo que Estevão foi um desses, né? Estevão estava sendo apedrejado inocentemente, só por vingança, só por ciúme, porque aqueles não aguentaram em discorrer com Estevão, em discutir sobre a missão de Jesus. E como eles não puderam vencer na palavra, mentiram para que ele pudesse ser morto. Mas naquele quadro que ele diz assim: vejo no céu um como filho do homem, à direita do Pai, me aguardando. Oxalá, irmãos, é que eu e você, no dia da nossa despedida, possamos ver o céu aberto para nós. Oxalá, irmãos, que eu e você possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, e possuir esta herança, que desde a fundação do mundo está guardada para você, que foi resiliente, que não negociou a sua fé, que não me traiu. Você é bem-vindo. Mas aqueles outros, ele vai dizer: afastai de mim, vós maldito para a eternidade. Qual lado que você poderá estar? A você que está me ouvindo, a igreja presente aqui, nós precisamos refletir. E eu entendo que esta hora de comunhão, daqui a pouco teremos, é um momento ímpar para que eu e você possamos pensar: a minha vida cristã tem sacudido as pessoas, tem fazido com que as pessoas lembrem do seu destino eterno, porque o meu
eu já estou com passaporte. E o seu? Nós precisamos entender isso, que os brados da cruz foram por mim e por você. Os brados da cruz foi para perdoar os meus pecados. Os brados da cruz foi por gratidão, que o paraíso nos espera. Os brados da cruz foi de compaixão, vendo a nossa situação. Deus se compadeceu de nós. Ele nunca deixará qualquer um de nós órfão. Jesus disse: deixará o seu pai e sua mãe. Eu vou lhe dar muito mais que isso, né? Vou lhe dar filhos, família, para que vocês possam desfrutar. O brado de angústia foi por nós, o brado de sofrimento de vitória. E eu quero, nesse momento, estar orando, agradecendo a Deus por essa mensagem salvífica e confortadora a todos nós que temos a fé que um dia estaremos com Jesus no céu. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, muito obrigado por essa palavra de exortação, essa palavra de fé, porque Jesus não desistiu por nós. E eu quero agradecer, Senhor, a bênção da salvação que eu e meus irmãos a têm. Que nós possamos levar outros também a entenderem que só Cristo Jesus é o caminho para o céu. Abençoe cada um de nós, ó Espírito Santo, e continue a ministrar no meu e em cada coração a tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se